pessoal, eu sou Karina Maia, fisioterapeuta aqui da Care Pilates e fisioterapia, da visão do método Busquet, né, do senhor Busquet, sobre as escolioses. Ele diz que a gente tem 7 possíveis causas, que são neurológicas, genéticas, metabólicas, endócrinas, vertebral, craniana e visceral, certo? Então, como assim, a idiopática, ela não tem uma causa específica, né? Sabe-se que pode ser genético, pode ser metabólica, endócrina, pode ter todos essas causas e estão estudando muito para ver até a questão de vitamina D e cálcio, né, nesses pacientes. Mas falando um pouquinho sobre a escoliose vertebral, segundo Busquet, essas escolioses, por exemplo, um bebê que cai ou um parto que foi difícil, pode gerar uma alteração vertebral e que pode levar a uma escoliose. Essas escolioses, elas são de curvas de baixa amplitude que comprometem os 3 níveis. E esses bebês, eles apresentam dificuldade para girar a cabeça ou para girar o tronco de um lado. Elas são deformações mais localizadas e pouco importantes. Aí nós temos a craniana, que são como o crânio do bebê ele é muito flexível, muito maleável, na hora do parto pode desenvolver tensões e na base do occipito é onde saem todas as cadeias musculares. E aí vai gerar grandes curvas no tronco. Só que quando a gente faz um teste de flexão, essas curvas, elas somem, né? Então, a gente sabe que o tratamento é craniano. Então, a gente vai fazer um tratamento de crânio. Aí, utilizando, no caso aqui da clínica, osteopatia, método Busquet, que é para tratamento craniano. Se não tratado, então, na vida adulta, você vai ver essas grandes curvas nesses indivíduos. E também tem as escolioses viscerais, que quando a gente fala muito, segundo Busquet, de contentor-conteúdo. Então, o nosso contentor, ele vai reagir conforme o conteúdo, né? Que uma das leis do nosso corpo é conforto, né? E ausência de dor. Então, se a gente tem um aumento de volume visceral ou uma retração, o nosso corpo vai reagir conforme essas alterações. Então, se é uma víscera mais lateralizada, a gente pode desenvolver as escolioses. Se é uma víscera mais anterior ou posterior, a gente vai aumentar as curvas de cifose e lordose. Aí, no caso das escolioses viscerais, a gente vai ver que a primeira curva, ela é bem proeminente e a segunda já não é tanto. Então, e elas são escolioses mais localizadas, né? E a gente vai ver que ela vai inclinar para o lado da frenagem, então o lado que ela tem que proteger. Então, essas escolioses viscerais, a gente entra com tratamento de cadeias musculares e também o tratamento visceral, que também entra as partes de terapia manual, que são osteopatia, método Busquet, que são as técnicas que a gente aplica aqui na clínica. Então, concluindo, quando a gente vai falar sobre tratamento de escoliose, num ambiente de pilates, né, que é no caso nosso, que a gente tem um estúdio pilates, esses pacientes eles têm que passar por uma avaliação, por uma equipe multidisciplinar, e tem que ser muito minucioso, porque a escoliose ela é muito complexa. Então, primeiro a gente tem que identificar o tipo de escoliose, e todas as alterações biomecânicas é muito importante a gente ter isso na mão para prescrição dos exercícios adequados. Que os exercícios de escoliose, eles são específicos para a escoliose. Então, a gente não pode simplesmente colocar um paciente que precisa de tratamento num grupo de pilates e dar uma aula de pilates falando que ele vai ficar bom. Ele vai aliviar as dores, mas primeiro, para ele chegar nesse nível de prática, como prática de condicionamento físico, ele precisa passar por um tratamento. Então, nós fisioterapeutas que trabalhamos com pilates e com
com essas patologias, a gente tem que ter essa visão e o tratamento tem que ser bem específico para cada indivíduo. Então, esses indivíduos, eles precisam de uma atenção individual, de exercícios focados para melhorar a correção da estrutural e juntamente com esses exercícios, buscando exercícios que sejam funcionais nas atividades de vida diária dele ou esportiva, né? Então, por exemplo, quando fala-se de natação para melhora da escoliose, a natação, ela não vai tratar escoliose, né? Assim como praticar pilates como condicionamento físico não vai tratar uma escoliose. E a gente tem que buscar um tratamento adequado. Por isso que na clínica nós desenvolvemos o Care Reability, que é justamente a gente utilizar máquinas, utiliza os princípios do método Pilates, utiliza alguns exercícios, mas sempre sendo bem específico para cada caso, para um resultado mais rápido e eficiente. Então era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho falando sobre escoliose nesse mês de conscientização e principalmente para quem tem filhos, né, se atentar à postura da criança, levar para fazer uma avaliação postural, estrutural e investigar se seu filho não está desenvolvendo uma escoliose, porque quanto antes a gente tratar na adolescência, antes da formação estrutural, os resultados são bem melhores, bem mais eficientes, e isso é comprovado cientificamente. Obrigada!